Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais, digamos, desafiadores e ao mesmo tempo mais poderosos da psicanálise de Lacan, o real. Mas calma, a ideia não é ficar só na teoria. A gente vai ver como o real funciona como uma espécie de bússola na clínica, sabe? Uma bússola que aponta para um caminho que vai muito além daquela busca sem fim por um sentido para tudo. Vamos nessa? Então vamos começar com essa provocação que é o coração da nossa conversa de hoje. A gente está muito acostumado com a ideia de que, para resolver um sofrimento, a gente precisa entender o porquê dele, né? É o que a gente vê nos filmes, em todo lugar. Mas, e se a chave não for decifrar um enigma? E se for sobre aprender a lidar com algo que, por natureza, simplesmente não tem nome, não tem uma explicação redondinha? Para a gente começar a desembolar isso, vamos olhar para um primeiro exemplo clínico. Um exemplo que foca num dos afetos mais viscerais que existem. Aquela angústia que aparece do nada, sem pedir licença e sem um porquê claro. Imagina só a cena. Um paciente chega na análise e conta que de repente é tomado por uma crise de angústia que paralisa. E o mais estranho é que isso acontece justo quando, aparentemente, está tudo bem na vida dele. Não tem um gatilho, não tem uma briga, uma perda, nada. Ele e o analista tentam buscar explicações, criar narrativas, mas parece que nenhuma interpretação cola. Nada alivia aquele mal-estar. É como se as palavras falhassem, sabe? É exatamente aí que entra o conceito lacaniano de real. E aqui um ponto super importante. O real de Lacan não é a realidade do nosso dia a dia, tipo esta mesa, esta cadeira. O real é aquilo que o nosso mundo de palavras, de símbolos, de histórias, simplesmente não consegue pegar. É o que escapa, é o trauma bruto, o que não tem forma, é aquilo que é impossível de ser totalmente dito. E olha só que pista fundamental que o Lacan nos dá com essa frase. Ele diz que, no fundo, todos os nossos sentimentos podem nos enganar, nos levar por caminhos falsos, menos um, a angústia. A angústia, para ele, é o único afeto que não mente. Ela é o sinal de alerta, a sirene que toca quando a gente dá de cara com esse real, com esse impossível. Esse esquema pode parecer meio abstrato, mas a ideia por trás dele é genial. Pensa assim. O simbólico é todo o universo da linguagem, das leis, de tudo que a gente consegue nomear. O imaginário é o campo das imagens, de como a gente se vê no espelho, das nossas identificações. Esses dois, o simbólico e o imaginário, tentam dar conta de tudo, tipo um cobertor que a gente usa para cobrir a experiência. Só que esse cobertor é curto, sempre fica uma fresta, uma falha. A angústia é exatamente o que a gente sente quando essa fresta se abre e o real, aquilo que não tem nome, aparece. Tá, e aí, o que o analista faz diante disso? Em vez de correr para costurar essa fresta com mais palavras, com mais interpretações, a clínica que se orienta pelo real faz exatamente o contrário. Ela respeita esse limite da palavra. O analista não tenta dar um sentido para o que não tem sentido. Ele sustenta esse ponto de impossibilidade, criando um espaço para que o sujeito, a partir dali, possa inventar uma saída própria. E como isso funciona na prática? As ferramentas são bem precisas. O uso do silêncio, por exemplo, que interrompe aquela necessidade de ficar explicando tudo. O corte da sessão, que pode acontecer bem no momento-chave, não para dar uma resposta, mas para marcar aquele ponto que ficou aberto. E claro, intervenções que, em vez de fechar um sentido com você faz isso por causa daquilo, na verdade abrem mais, furam o sentido. Ok, vamos agora para um segundo cenário clínico que nos joga ainda mais fundo na lógica do real. Vamos falar sobre a repetição. Sabe aquele enigma de por que a gente insiste em fazer de novo e de novo aquilo que a gente sabe nos faz mal? Essa é uma situação clássica de análise. Chega uma paciente que tem uma clareza impressionante sobre os próprios problemas. Ela entende a origem dos seus atos, consegue te dizer por que se sabota, por que entra em relações ruins. A pessoa tem o sentido todo na mão, a compreensão intelectual está toda lá. E mesmo assim, ela continua fazendo. A repetição é mais forte. Para a gente entender isso, a gente precisa separar duas coisas. De um lado tem o princípio do prazer, que é o que a gente já conhece. Buscar o que é bom, reduzir a tensão, evitar o sofrimento. Mas Lacan traz um outro conceito, o de gozo. E atenção, gozo aqui não é prazer. Pelo contrário. O gozo é uma satisfação estranha, paradoxal, que a gente encontra justamente no excesso, no limite e muitas vezes no próprio sofrimento. É uma satisfação que vai além do princípio do prazer. E aqui Lacan é direto ao ponto. Ele diz que o verdadeiro motor da repetição não é uma busca por prazer ou por sentido. O que move a repetição é a busca por gozo. É para reencontrar essa satisfação esquisita, muitas vezes dolorosa, que a gente repete, repete, repete. E é por isso que só entender o problema não resolve a parada. Então a grande virada de chave é essa.
O sintoma não é só uma mensagem secreta esperando para ser decifrada. Ele é também, e talvez principalmente, um modo de satisfação, uma maneira de conseguir gozo. É algo real que se inscreve no corpo e que retorna sem pedir licença, ignorando qualquer compreensão que a gente tenha. É o real desse gozo que comanda o show da repetição. Bom, se o problema não se resolve só com o sentido, e se tem essa força do gozo em jogo, isso muda tudo, né? E nos leva a uma questão ética fundamental. Qual tem que ser, então, a posição do analista diante disso? A ética de uma análise orientada pelo real exige uma mudança radical de postura. Primeiro, o analista precisa largar a fantasia de que ele é um mestre, um guru que tem a resposta para tudo. Segundo, ele precisa bancar um lugar de não saber, para que o saber que realmente importa, o do próprio paciente, possa aparecer. E terceiro, ele não atua como o professor que ensina, mas como o que Lacan chamou de objeto A, que de forma bem simples quer dizer que o analista se faz de lugar vazio, de enigma, para provocar no paciente o desejo de trabalhar. Essa citação dos escritos é de uma força incrível. O que Lacan está dizendo é que, quando o analista se recusa a dar a resposta pronta, a satisfazer a demanda por sentido, isso não é só uma técnica, é um ato que traz a dimensão do real para dentro da sessão. É nesse não do analista, nesse silêncio, que a fala encontra o seu limite. E é aí que o simbólico e o real se tocam. A gente já viu os exemplos clínicos, já viu a oposição do analista, mas, pensando de forma mais ampla, por que essa abordagem toda orientada pelo real é tão crucial hoje em dia? Para a formação de um psicanalista, isso aqui é transformador. Primeiro, ensina a humildade de saber que nem tudo é para ser interpretado. Segundo, exige a coragem de sustentar a falta de respostas, o não saber. E o mais importante, forma uma ética que não quer adaptar a pessoa a uma norma social, a um padrão. Pelo contrário, que abrir espaço para a singularidade de cada. E aqui, a gente chega no ponto central. O objetivo de uma análise lacaniana não é a ilusão de que se pode apagar o real, eliminar o trauma, resolver o que é impossível. O objetivo é muito mais interessante. É ajudar a pessoa a transformar a sua relação com esse impossível. A inventar um jeito novo, um jeito próprio, de lidar com aquilo que não tem sentido. No finalzinho do seu ensino, Lacan cria um conceito novo, o de sintoma, escrito com TH. O que é o sintoma? É justamente essa invenção. Não é a cura no sentido de eliminar o sintoma, mas é a transformação dele numa solução particular, quase como uma obra de arte que permite a pessoa saber fazer com seu gozo, com o real que a habita. É uma solução que não está em manual nenhum, é única. E a gente termina com essa pergunta, para a gente continuar pensando. Se o objetivo de uma análise não é se tornar normal, se adaptar a um modelo, mas sim criar uma solução própria para o que há de mais único e intratável em nós, a grande questão que fica é: que tipo de invenção, que obra de arte é possível para cada um de nós? Obrigado pela companhia nessa jornada.